Nós saudamos a todos com a graça e com a paz de Jesus Cristo para iniciarmos esse momento de culto, de celebração da Páscoa, cujo tema é Por que nos amou tanto assim? Teremos lindos momentos com os nossos alunos que trarão lindas canções que falam sobre o verdadeiro significado da Páscoa, morte e ressurreição de Jesus. Que tenhamos todos uma abençoada noite. Tudo ele sofreu, foi por
cristão, nós temos sempre um momento de pedir perdão a Deus. Buscando o perdão de Deus, nesse momento nós queremos orar. Senhor, nossos pecados são incontáveis. Temos desobedecido a Tua vontade por pensamentos, palavras e ações. Pecamos quando não confiamos nas Tuas promessas. Nos enchemos de medo e desconfiamos do Teu poder. Por nossa falta de fé e confiança, merecemos a Tua ira e condenação. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Recorremos ao Teu Filho Jesus Cristo, que apresentou a si mesmo como sacrifício por nossos pecados, livrando-nos da condenação. Dá-nos o Teu perdão. Recebe-nos como Teus filhos. Por Jesus, o Teu Filho amado, que morreu em nosso lugar, mas que ressuscitou e agora vive em glória e poder. Amém. Queridos amigos, a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que nós também ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo prova que Deus Pai aceitou o seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Nossos pecados foram pagos por Cristo. Seu sangue nos purifica de todo mal. Deus ama a todos nós. Os nossos pecados foram perdoados. Amém.
Nesse momento nós queremos ouvir as duas leituras bíblicas que falam sobre a morte e a ressurreição de Jesus, e eu convido os alunos Felipe e Luísa, do 8º ano, que farão para nós. A primeira leitura nós encontramos em Lucas 23, 44 ao 49, e a segunda que fala sobre a ressurreição de Jesus, Lucas 24, versículo 1 ao 12. A morte de Jesus. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus dizendo: de fato, esse homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir àquele espetáculo viram o que tinha acontecido e voltaram para casa batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe olhando tudo aquilo. A ressurreição de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Após ouvirmos as leituras bíblicas do Evangelho, nós somos convidados a confessar a nossa fé nesse Cristo que morreu por nós e ressuscitou. E queremos fazer conforme as palavras do Credo Apostólico, que diz: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ouvimos mais umas apresentações em preparação à mensagem de Páscoa. Está
Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a companhia do Espírito Santo esteja conosco nesse momento em que iremos meditar na Palavra de Deus. Em João capítulo 3, 16, nós lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Baseado nesse versículo e na mensagem principal da Páscoa, que fala sobre o amor de Deus por nós queremos refletir sobre o tema Por que nos amou tanto assim? O amor de Deus pela humanidade começa na criação. Quando Deus cria um mundo perfeito, onde as pessoas que ali viviam, Adão e Eva, se conectavam com Deus, tinham livre trânsito para falar com Deus e viviam uma vida tranquila e calma. Conhecemos, no entanto, a história do pecado que os afastou de Deus. Mas a primeira coisa que Deus fez quando Adão e Eva pecaram foi acolhê-los e vesti-los, sem não antes falar para eles que eles teriam preço para pagar, teriam que ser expulsos do paraíso. Mas Deus não esqueceu da humanidade. Ao longo de toda a história, Deus sempre buscou o seu povo para perto de si. E aí nós temos várias histórias lindas, como a salvação do povo através da Arca de Noé, através do chamado de Abraão, Isaac e Jacó, através da libertação do povo quando se tornou escravo no Egito, atravessando o Mar Vermelho. Muitas e muitas histórias de Deus enviando juízes, reis e profetas para anunciar ao povo aquele pecado que os expulsou do paraíso, ele tem perdão. Confiem na promessa que eu farei para vocês. Eu vou enviar o meu Filho para ser o Salvador de vocês. E aí nós chegamos no período do Novo Testamento, onde Jesus nasce em Belém e ele se torna o Messias, o Filho de Deus que se fez carne para morrer em nosso lugar. É engraçado que, mesmo sabendo das profecias, mesmo tendo a convicção de que Deus sempre estava presente na vida do povo de Israel, quando Jesus veio ao mundo, o povo o rejeitou. E ao rejeitar, fizeram com que ele também fosse morto. Mas, como a gente sabe pela palavra de Deus, quando aquele povo judeu rejeitou Jesus, Jesus tornou-se o Salvador de toda a humanidade. Hoje, Deus não tem um povo específico escolhido para a salvação. O amor dele abrange todas as pessoas do mundo todo. Por isso, todo aquele que confessa sua fé em Cristo Jesus tem a verdadeira paz com Deus e a certeza de que esse mundo caótico onde nós vivemos, onde existem guerras, corrupção, desastres naturais, tudo acabará, pois um dia Deus nos levará para o céu. Não pelo que nós fazemos de bom ou deixamos de fazer, mas por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Deus nos amou tanto que enviou Jesus para morrer por mim e por você. Essa é a mensagem principal da Páscoa. Jesus, ele se entregou voluntariamente à morte na cruz, não porque nós merecíamos, mas porque Deus nos amava. E ao se sacrificar, ele levou sobre si os nossos pecados e em troca nos deu a sua justiça. Essa justiça faz com que nós sejamos chamados de filhos de Deus. E como diz 1 João 3:1, somos de fato seus filhos amados. Daqui a 2 dias nós vamos lembrar a morte de Jesus, Sexta-feira Santa, onde vemos que Jesus carregou sobre si o peso dos nossos pecados para nos dar o perdão de todos eles. E no domingo celebraremos a gloriosa ressurreição. Festejaremos em família, comeremos um bom churrasco, comeremos chocolates. Mas a principal notícia é porque Cristo vive, nós também viveremos. Que tenhamos todos uma abençoada Páscoa com Jesus. Amém. O que dizem por aí não dá pra acreditar. Estão espalhando mentiras por aí. Dizem que a Páscoa é minha, eu não vou admitir. Não coloco ovo nem do chocolate.
uma das formas que nós temos de conexão com Deus é através da oração. E uma oração que Jesus nos ensinou contempla tudo que nós precisamos em nossa relação com Deus, pedidos e agradecimentos. Por isso, nesse momento, convido a todos para orarmos em conjunto o Pai Nosso, orando, lembrando de todas as pessoas no mundo, para que todas possam encontrar o amor de Deus em seus corações. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Queremos pedir a bênção de Deus em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Uma feliz e abençoada Páscoa com Jesus.